Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como a gente faz para calcular frequências alélicas e genotípicas em uma população, considerando um polimorfismo do tipo SNP, ou considerando um polimorfismo do tipo microsatélite, ou ainda considerando polimorfismos com 2 alelos ou até com mais de 2 alelos, ou ainda considerando polimorfismos localizados no cromossomo X. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho como que a gente descreve a variação genética em uma população. Bom, a descrição da variação genética depende do tipo de polimorfismo, mas para fazer essa descrição, a gente sempre vai trabalhar com frequências. Primeiramente, a gente trabalha com frequências genotípicas. As frequências genotípicas nada mais são do que as frequências dos genótipos na população. Se a gente estiver considerando um GNA, né, como a gente faz da forma clássica, considerando os alelos azão e azinho, sempre em uma espécie diploide, os organismos tendo 2 cromossomos, um que veio do pai e um que veio da mãe, a gente tem os genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. A forma como a gente descreve as frequências na população vai ser a porcentagem de cada um desses genótipos que vão existir dentro dessa população. A gente também pode calcular as frequências alélicas. Nesse caso, do nosso exemplo, os alelos serão azão e azinho. Assim, a gente vai descrever, né, vai calcular as frequências do alelo azão, que corresponde, né, a quantas vezes esse alelo aparece na população, e as frequências do alelo azinho. Então, essas duas frequências, para esse polimorfismo do nosso exemplo, são as frequências alélicas. Mas o que é uma frequência? Geralmente, a gente representa uma frequência em porcentagem, né? Então, quando a gente está falando de frequência, a gente quer saber a porcentagem com que esses genótipos ou com que esses alelos ocorrem dentro de uma população. Como que a gente calcula uma frequência? Bom, uma frequência é sempre calculada pelo número das coisas que a gente quer, dividido pelo número total de coisas que existem. Vou dar um exemplo bem simples. Se a gente quer calcular o número de mulheres que estão presentes na nossa sala de aula, em frequência de mulheres, né? Qual seria a frequência de mulheres ou a porcentagem de mulheres dentro da turma? A gente contaria o número de mulheres que estão presentes na turma e dividiria pelo número total de pessoas que estão presentes nessa sala. Isso daria para a gente um valor em decimal, né? 0, alguma coisa. Para a gente transformar essa frequência decimal em porcentagem, a gente simplesmente multiplica esse valor por 100. Então, assim a gente faz uma fórmula, como se fosse uma fórmula para cálculo de frequências, que é o número de casos que a gente quer, que no nosso exemplo era o número de mulheres, dividido pelo número total de casos, que no nosso exemplo era o número total de pessoas. Se a gente quiser calcular a frequência genotípica, a gente vai ter que então contar o número de genótipos que a gente quer e dividir pelo número total de genótipos da população. Assim a gente vai ter a frequência daquele genótipo. Já se a gente quiser calcular a frequência alélica, a gente vai ter que contar o número de alelos que a gente quer, né, o número de vezes que esse alelo aparece na população, e dividir pelo número total de alelos que existem na população. Sendo que cada indivíduo vai ter 2 alelos, no caso de espécies diploides, então a gente vai ter um número total de alelos na população que vai ser 2 vezes o número de indivíduos. Bom, vamos ver então o caso das frequências genotípicas primeiro. Quantos genótipos a gente vai ter em uma população? Bom, o número de genótipos da população vai depender do número de indivíduos.
Na verdade, o número de genótipos vai ser igual ao número de indivíduos da população, já que cada indivíduo vai ter um genótipo para cada polimorfismo. E se a gente quiser contar o número de alelos que existe na população, considerando que cada indivíduo vai ter 2 alelos para cada polimorfismo, a gente vai ter o número de indivíduos vezes 2, ou o número de cromossomos, não é mesmo? Se a gente tiver uma espécie de diploide. Esse tamanho da população, que a gente chama, então, é o número de indivíduos que pertencem à população em um dado momento, quando a gente está fazendo o cálculo dessas frequências. O tamanho da população a gente costuma chamar de N, N maiúsculo. E se a gente está considerando, então, a frequência genotípica, a gente tem o tamanho da população como N, o número de genótipos que a gente tem na população também é o número de indivíduos, então também vai ser N. Já o número de alelos vai ser 2 vezes o tamanho da população, ou 2 vezes o número de indivíduos, já que cada indivíduo vai ter 2 alelos. Então, o número de alelos total da população vai ser 2 vezes N. Vamos pegar um exemplo para calcular as frequências genotípicas de uma população, onde a gente tem o gene A e os alelos azão e azim. Então, aqui a gente está vendo o número de indivíduos que tem na população, cada um com o seu genótipo, que pode ser azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Primeiro passo para a gente calcular as frequências genotípicas da população seria a gente contar quantos indivíduos com cada genótipo a gente tem. Fazendo essa contagem, a gente chega a 6 indivíduos, ou 6 tigres aqui nesse caso, que tem o genótipo azão-azão, 5 que tem o genótipo azão-azinho heterozigoto e 3 que tem o genótipo azinho-azinho. Aqui no nosso exemplo, se a gente somar todos os indivíduos, a gente tem um total de 14 indivíduos. Então, vamos colocar esses valores que a gente colocou em número de indivíduos com cada genótipo em frequências. Bom, 6 indivíduos azão-azão, dividido por 14, que é o total de indivíduos, dá um valor de 0,4286. Esse valor é em decimal, então, multiplicando por 100, a gente tem 42,86% de frequência para o genótipo azão-azão. Já o genótipo heterozigoto, nós contamos 5 indivíduos do total de 14 indivíduos que existe nessa população. Essa frequência deu 0,3571, que multiplicado por 100 dá 35,71% da população. Por fim, o genótipo azinho-azinho foram apenas 3 indivíduos do total de 14 indivíduos da população. Essa divisão dá 0,2143, que multiplicado por 100 dá 21,43%, que seria a frequência do genótipo azinho-azinho na população. Só para a gente ter certeza que os nossos cálculos estão corretos, a gente pode fazer a soma. 6 indivíduos mais 5 indivíduos mais 3 indivíduos dá um total de 14 indivíduos. A gente pode também somar os nossos valores de decimal para todas as frequências genotípicas, que é 0,4286 mais 0,3571 mais 0,2143. Isso tem que dar 1, né? Todas as frequências genotípicas. Se a gente somar também todas as 3 porcentagens que a gente encontrou para as frequências genotípicas, 42,86%, mais 35,71%, mais 21,43%, isso tem que dar 100%, porque esses são os únicos genótipos que existem na população. Agora vamos calcular as frequências alélicas da mesma população. Eu coloquei a mesma população novamente aqui, mas a gente já tinha feito a contagem dos genótipos. Então, voltando lá para a contagem dos genótipos, a gente tinha contado 6 indivíduos de genótipo azão-azão.
Cada um desses indivíduos tem 2 cópias do alelo azão. Então, a gente multiplica 6 vezes 2. A gente está considerando, nesse caso, a frequência do alelo azão. 6 vezes 2 dão 12 cópias do alelo azão só entre os indivíduos de genótipo azão-azão. Mas os indivíduos heterozigotos, que são 5 indivíduos nessa população, eles também têm uma cópia do alelo azão cada. Então, multiplicamos por apenas 1. São 5 cópias no total do alelo azão. Já os indivíduos azinho-azinho não têm nenhuma cópia do alelo azão. Então, esses 3 indivíduos não são contados, ou seja, vezes 0. Se a gente somar, então, as 12 cópias do alelo azão, que estão presentes nos homozigotos azão-azão, com as 5 cópias dos heterozigotos, a gente tem um total de 17 cópias do alelo azão. Esse total é um total que a gente divide por 28, porque aqui nós temos 14 indivíduos, ou seja, cada indivíduo tem 2 alelos, são 2 vezes 14, ou 28 indivíduos. Nesse caso, o nosso cálculo dá 0,6071, que multiplicando por 100 dá 60,71% de frequência para o alelo azão. Para o alelozinho, a gente pode fazer a mesma coisa. Voltamos para a contagem dos genótipos e multiplicamos pelo número de alelos azinho que cada genótipo tem. O genótipo azão-azão não é considerado nesse caso, porque não tem nenhum alelozinho. Os heterozigotos têm uma cópia cada do alelozinho, então somando 5 cópias, né, do alelozinho nessa população. E os indivíduos azinho-azinho, eles têm 2 cópias do alelozinho cada um. A gente contou 3 indivíduos com esse genótipo, então vezes 2 nós temos 6 cópias do alelozinho. Mais as 5 cópias dos heterozigotos, nós temos 11 cópias no total do alelozinho nessa população. Essas 11 cópias a gente divide pelo mesmo número total, que eram 28 alelos ou 28 cromossomos nessa população, e esse cálculo dá 0,3929. Multiplicando por 100, a gente tem 39,29% de frequência do alelozinho. Se a gente quiser fazer a conferência, né, a gente pode colocar aqui a soma das 2 frequências alélicas, que tem que somar 100%, e a soma das frequências em decimal, que tem que somar 1, né? E também a contagem dos alelos, 17 cópias do alelozão e 11 cópias do alelozinho, que tem que somar, então, o total de cópias, né, o total de cromossomos da população para esse loco sendo considerado, que é 28. Tá? Então, aqui a gente tem a conferência feita. Se a gente quiser calcular também a frequência do aleloazinho, a partir da frequência do aleloazão, a gente sabe que só existem 2 alelos na população. Então, se a frequência do aleloazão é 60,71%, o que falta para 100% seria 39,29%. Ou se a gente quiser fazer isso com a frequência em decimal, que é 0,6071 para o alelozão, 1 menos isso dá 0,3929, que é a frequência do alelozinho. Agora a gente pode fazer um exemplo para calcular as frequências genotípicas e as frequências alélicas em uma outra população, considerando um SNP. Nesse caso, a única diferença é que, ao invés de estar considerando um GNA hipotético, a gente está considerando um SNP, que é um polimorfismo de nucleotídeo único, uma única base numa sequência de DNA que pode ser uma citosina ou uma timina. Nesse caso, a gente tem os macaquinhos com 3 possíveis genótipos. Eles são homozigotos para o alelo C, heterozigotos CT ou homozigotos para o alelo T. As contagens que foram feitas são de 40 indivíduos CC, 100 indivíduos heterozigotos e 20 indivíduos TT. Então, agora a gente vai calcular as frequências genotípicas e depois as frequências alélicas dessa população para esse SNP. Considerando que a gente tem 40 mais 100 mais 20 indivíduos,
o nosso número total de indivíduos, ou o tamanho da população, que a gente chama de N, é de 160. Já que o nosso total é 160, a gente, para calcular as frequências genotípicas, é só dividir o número de indivíduos com cada genótipo pelo número total de indivíduos da população. Assim, a gente tem a frequência do genótipo CC como 25%, os heterozigotos como 62,5% e os homozigotos TT têm uma frequência de 12,5%. Já para a gente calcular as frequências alélicas, a gente pode começar com o alelo C. Aqui a gente vai fazer a contagem de quantas cópias do alelo C existem na população, considerando que os indivíduos homozigotos CC têm 2 cópias cada, então são 40 indivíduos, são 80 cópias desse alelo. Os heterozigotos têm uma cópia apenas do alelo C cada um, são 100 indivíduos heterozigotos, então são 100 cópias desse alelo. E os homozigotos TT não têm nenhuma cópia do alelo C. Então, a gente tem 80 mais 100 cópias, um total de 180 cópias do alelo C, dividido pelo total de cromossomos da população. Cada indivíduo tem 2 alelos. Então, 2 vezes o número de indivíduos, a gente tem 320 indivíduos na população. Assim, 180 dividido por 320, a gente tem 0,5625. Multiplicando por 100, uma frequência de 56,25%. Para a gente calcular a frequência do outro alelo, o alelo T, a gente pode fazer o mesmo procedimento. Os heterozigotos têm uma cópia cada, sendo 100 cópias do alelo T, e os homozigotos TT têm 2 cópias desse alelo cada indivíduo. São 20 indivíduos, 40 cópias. Somado com as 100 cópias dos heterozigotos, 140 cópias do alelo T na população, dividido por 2 vezes o número de indivíduos, a gente tem um valor de 0,4375 ou 43,75%. A gente também pode fazer essa frequência do alelo T simplesmente pela diferença com a frequência do alelo C, que, somando as frequências dos 2 alelos, tem que somar 100% na população. É importante a gente lembrar que as frequências genotípicas e as frequências alélicas, elas podem diferir entre populações para um mesmo polimorfismo. Por isso, a gente usa essas frequências para descrever a diversidade genética de uma população. Mais importante ainda do que descrever as frequências é a frequência especificamente de heterozigotos, ou o parâmetro que a gente chama de heterozigose. A heterozigose nada mais é do que o número de indivíduos heterozigotos na população. Nos casos que a gente observou, ela é igualzinha à frequência do genótipo heterozigoto. Mas se a gente tiver mais de 2 alelos na população, a gente pode ter mais de um tipo de indivíduo heterozigoto. Heterozigoto sendo todos os indivíduos que teriam 2 alelos diferentes. E, nesse caso, a heterozigose ou heterozigosidade seria a soma da frequência de todos os genótipos heterozigotos. Agora vamos ver um exemplo de cálculo de frequências com um polimorfismo do tipo microsatélite. Um microsatélite é um polimorfismo de número de cópias de uma sequência repetida e essa sequência é curta. Nesse exemplo, a gente tem um microsatélite chamado MDF3 e ele consiste em uma repetição de uma sequência de CA, uma citosina e uma adenina. Essa sequência pode se repetir N vezes e cada alelo que existe na população é um número de repetições diferente. Nesse exemplo, nós temos uma coluna com os diversos genótipos dessa população, que seriam, por exemplo, o genótipo homozigoto 1212, onde os indivíduos têm um cromossomo onde essa sequência CA se repete 12 vezes, e no outro cromossomo o mesmo alelo, ou seja, um alelo igual, um alelo onde também a sequência CA se repete 12 vezes. Assim, o indivíduo é homozigoto 1212. Esse genótipo homozigoto,
ele ocorre em 16 indivíduos, ou foram observados 16 indivíduos com o genótipo 1212 na população. Então, 16 homozigotos, 1212. Agora, na linha de baixo, a gente já tem um indivíduo heterozigoto, onde um dos cromossomos dele tem 12 repetições dessa sequência CA, e no outro cromossomo ele já tem 13 repetições. Esse tipo de genótipo heterozigoto 12-13 foi observado em 22 indivíduos na população. A linha de baixo mostra o genótipo homozigoto 13-13, que foi observado em 18 indivíduos, o genótipo heterozigoto 12-14, que foi observado em 16 indivíduos, e o genótipo 13-14, que foi observado em 5 indivíduos, e, por último, o homozigoto 14-14, que foi observado em 3 indivíduos nessa população. Bom, assim como a gente fez para os SNPs anteriormente, a primeira coisa que a gente faz é determinar quais são os alelos que estão presentes nessa população, e nesse caso a gente observa 3 alelos, que são os alelos de 12 repetições, de 13 repetições e de 14 repetições. Então, são 3 alelos que existem para esse microsatélite nessa população. E a gente faz a contagem do número total de indivíduos, que nesse caso, somando todos os indivíduos de diferentes genótipos, a gente tem 80 indivíduos. Então, o nosso N, ou o tamanho da população, é 80. Aqui eu já calculei também o 2N, que seria o número de cromossomos nessa população, o número total de alelos, que seria 160 cópias de alelos nessa população, 160 cromossomos. Se a gente, então, fizer o cálculo, né, das frequências alélicas, nesse caso, para o alelo 12, o alelo de 12 repetições, a gente vai ter os genótipos que são homozigotos para o 1212, que são 16 indivíduos vezes 2, são 32 cópias desse alelo. Uma vez para cada genótipo heterozigoto que envolve o alelo 12, que seriam 22 cópias do alelo 12 e 16 cópias no heterozigoto 12-14. E a gente soma todas essas vezes que o alelo 12 aparece, num total de 70 vezes, ou 70 cópias do indivíduo do alelo 12. E divide pelo total da população vezes 2, que é 160. Isso nos dá uma frequência de 0,4375, ou 43,75% de frequência do alelo 12. Agora vamos ver um exemplo onde a gente vai calcular as frequências alélicas para um SNP que está localizado no cromossomo X. No caso de polimorfismos localizados no cromossomo X, quando a gente observa as fêmeas, a gente tem 2 cromossomos X. Então, a gente pode ter os genótipos, assim como em qualquer outro polimorfismo localizado em qualquer outro cromossomo. A gente vai ter, nesse caso, os alelos G e A e os genótipos GG, GA e AA. Eles foram observados em GG em 54 fêmeas, GA em 120 fêmeas e AA em 36 fêmeas. Já nos machos, a gente tem um cromossomo X e um Y. O cromossomo Y, então, não vai ter esse gene, né? Ou não vai ter essa sequência de DNA. Então, só o cromossomo X é que vai ter um loco, né? Onde cada indivíduo, então, vai ter um único alelo, porque tem um único cromossomo. Então, a gente tem 170 machos que têm o cromossomo X com alelo G e 40 machos que têm o cromossomo X com alelo A. Então, percebam que para polimorfismos do cromossomo X, a gente tem que descrever machos e fêmeas separadamente. Os machos, nesse caso, eles não podem ser nem homozigotos, nem heterozigotos. A gente diz que eles são hemizigotos, porque eles só têm um alelo, cada indivíduo. Então, como que a gente vai fazer para calcular as frequências? Bom, nesse caso, a gente tem um exemplo onde temos 210 fêmeas e também 210 machos. Só que a gente tem um total de 420 indivíduos, mas
esse total, na verdade, não serve para a gente calcular nenhuma frequência. Se a gente quiser calcular as frequências genotípicas aqui, a gente vai calcular só das fêmeas, porque os machos não apresentam genótipos. E para a gente calcular as frequências alélicas, a gente vai ter que considerar que os machos só vão ter uma cópia do alelo cada indivíduo. Então, na verdade, o número de cromossomos dessa população vai ser 2 vezes o número de fêmeas, mais uma única vez o número de machos. 630 nesse nosso exemplo, que são o número de cromossomos da população ou o número total de cópias desse alelo. Então, considerando aqui o alelo G, para a gente calcular a frequência do alelo G, a gente vai contar 2 vezes o número de fêmeas homozigotas, mais uma vez o número de fêmeas heterozigotas, 108 mais 120, mais o número de machos que tem o alelo G, são 170, dividido por 630 cromossomos totais da população. 398 por 630 dá 0,63175, ou 63,17%. Essa é a frequência do alelo G na população. A frequência do alelo A, a gente pode calcular da mesma forma, considerando o número de, uma vez o número de fêmeas heterozigotas, que são 120, mais 2 vezes o número de fêmeas homozigotas por o alelo A, que são 72, mais o número de machos que tem o alelo A, que são 40. Esse total dá 232, dividido também por 630, que é o total de número de alelos da população, dá 0,3683 ou 36,83%. É a frequência do alelo A. A gente também poderia fazer o cálculo da frequência desse alelo por diferença, né? Já que a gente já tinha o cálculo da frequência do alelo G, e a soma dos dois tem que dar 100%, se for em porcentagem, ou tem que dar 1, se for em decimal. Note que a gente sempre vai considerar para os polimorfismos do cromossomo X um total, né, de cromossomos que não vai ser 2 vezes o número de indivíduos da população, por conta dos machos, que só tem uma cópia desse cromossomo.